Nós temos falado nas últimas semanas, nós temos falado a respeito, falamos a semana passada, vamos falar hoje novamente, acerca dos nossos sonhos, né? E dos sonhos que Deus coloca dentro de nós. Quero frisar e repetir o que nós falamos, só uma partezinha que nós falamos ontem. Se nós não estivermos usando a nossa fé de forma inteligente, sacrificando de forma espiritual, para alcançar, conquistar as promessas do Senhor, para vivermos uma vida de ascensão, de conquista, vamos ter que sacrificar para reparar, para restituir, para restaurar. Aí é uma escolha de cada um. É uma escolha de cada um. Essa é a realidade. Porque, como eu disse nas últimas semanas, tem alguém que ouviu a rádio hoje ou não? Ao meio-dia? A audiência está maravilhosa. Deixa eu ver de novo? Bacana, perfeito, bacana. Eu estava mostrando uma coisa, nós estávamos mostrando uma coisa hoje, e é importante que você entenda, porque muitas pessoas se enganam. Nós estamos vivendo agora essa ilusão, essa fantasia de carnaval, né? Do qual as consequências são gigantescas, os prejuízos são gigantescos, de todas as formas, de todas as maneiras. Como disse ontem, né? Milhares de almas são tragadas agora, umas por acidentes, outras por overdose, como alcoólico. Tem pessoas que começam a morrer agora, só vai concluir a morte mais tarde, porque contrai uma enfermidade agora, contrai uma doença agora, daqui 9 meses nascem os frutos, os filhos do pecado, gerado no pecado, gerado de uma relação que, de uma forma infelizmente maldita, geradas, e já começa a rejeição a partir do momento que sabe. O espírito entra para dentro de muitos lares. E quando nós estávamos falando hoje sobre isso na rádio, eu tive 2 exemplos bastante interessantes. O pastor Maico, vem cá, e o pastor Tenir, vem cá. Vem aqui. Fica preocupado não. O pastor estava dizendo o seguinte, precisa filmar não? Precisa não. O pastor estava dizendo o seguinte, quando eu estava falando, ele estava dizendo o seguinte: eu fui criado assim. Eu, com meus 2 anos, eu já fui levado pela minha mãe, era levado pela minha mãe para pular carnaval, pular na rua, na avenida, nos salões, com 2 anos.
e aprendeu muito cedo, né? E ele disse que esse espírito que se vive aí, que domina, né, nesse momento, não só naquele momento, mas acompanhou, entrou no lar, um lar destruído, uma família destruída, o casamento do pai e da mãe destruído. Ele veio preocupado porque eu falei, quando ele me contou que ele vivia em avenida e etc., eu já vi ele sambando, eu já visualizei ele sambando, né? E eu falei, ele falou, o senhor não vai fazer isso comigo não, né? Não, eu falei, não vou fazer isso com você, não vou te expor a isso. Então, ele estava dizendo da destruição, e eu perguntava para ele, como que era a vida dos seus pais, e como que estava a sua, e como está a sua hoje. E ele mesmo fala, né, como é que era? Totalmente destruída, bispo. Com 2 anos já estava na avenida, vendo, ouvindo, presenciando, enfim, tudo aquilo que é errado, bebida, drogas, prostituição, brigas, enfim, tudo aquilo que o mundo oferece, eu vi, convivi, e automaticamente isto era transferido para dentro de casa. Em casa tinha brigas, discussões, muitas vezes bebida e outras coisas que levam à destruição. E agressões físicas. E tudo isso, praticamente, o que tinha no mundo, o que tinha na avenida, praticamente acontecia dentro de casa. Ok? Amém? Aí, o pastor Tenir falou uma outra posição, deu uma outra posição acerca da vida dele, que, ao meu ver, é muito interessante isso aqui. Ele disse, ao contrário do pastor Maico, nessa idade do pastor Maico, onde o senhor estava? Aos 2 anos, num final de semana como esse, estava em retiros com a igreja. Retiro espiritual. Retiros espirituais. Nunca fui num baile, nunca fui numa balada, nunca fui numa avenida de pular carnaval, nada disso. Nesse período de carnaval, a minha família, nós estávamos em retiros, junto com a igreja, orando, cantando, enfim, 4 dias num retiro espiritual. Mas assim como o pastor Maico dizia, 4 dias de festa no carnaval, festejando aquela coisa toda. Quando você volta na quarta-feira, você lidar com uma realidade que não é bem aquilo. Para mim não era diferente. Quando eu voltava na quarta-feira, para o trabalho, para a escola, para a vida, aquilo que a gente vivia lá no retiro não tinha nada a ver com a minha casa. Então era descontrole, era uma pessoa dentro da igreja, uma outra pessoa fora da igreja. Meus pais, por exemplo, nunca brigaram dentro da igreja, mas em casa era todo dia. Eu nunca briguei com a minha esposa dentro da igreja, mas em casa era da porta da igreja, já saía discutindo. Então, embora estivesse constantemente, por exemplo, agora, numa época como essa, num retiro espiritual, também estava se enganando, porque a hora que saía, as atitudes eram atitudes de uma pessoa descontrolada, desequilibrada, vivia brigando, agredindo, tinha que ser daquele jeito, bebia, então era uma ilusão, frequentava, foi a vida. Eu nunca saí da igreja, mas por outro lado, quando eu cheguei aqui com quase 30 anos de idade, foi que o Senhor, eu fiquei aqui ainda 2 anos perdendo tempo aqui, porque vinha, mas não vinha, mas só de domingo, quando dava, quando estava disposto, e saía da igreja, lá fora era a mesma vida de sempre, sem compromisso, sem responsabilidade, brigando com todo mundo, bebendo e assim por diante, sem compromisso nenhum. Aí o Senhor disse uma vez o seguinte:
chega de viver uma farsa. É necessário que você seja um homem de Deus de verdade. E aquilo entrou para mim de outra forma. Você não é um homem de Deus de verdade, você é uma farsa. Você cresceu na igreja. O senhor falou de um jeito e eu ouvi de outro. Você tem que ser um homem de Deus de verdade. Eu ouvi assim: você não é um homem de Deus de verdade. Você é uma farsa. Você tem duas caras. Você é uma pessoa aqui dentro, você é outra lá fora. Você é um marido aqui dentro, mas você é outro lá fora. Você não tem controle sobre sua personalidade, sobre suas atitudes. Você é desequilibrado. Tem que ser um homem de Deus de verdade. E aquilo naquele dia me trouxe um choque muito grande. E eu cheguei em casa, chamei a esposa, os meninos, despejei cerveja na pia da cozinha e disse: a partir de hoje, ou eu vou ser um homem de Deus de verdade, ou vou ser um homem de Deus de verdade. Aí olha que coisa interessante, porque você achou que ia numa direção aqui, né? Todo mundo visualizou uma direção. Todo mundo. E eu só quero mostrar uma coisa. Criado no mundo, na roda de samba, criado na roda de samba, uma vida derrotada, tudo que conquistou perdeu. Quando chegou na igreja, o casamento estava acabado, vida financeira acabada, destruída, um derrotado como pai, um derrotado como marido, um derrotado como homem, criado na igreja, retiro espiritual, não conheceu o mundo, mas estava na igreja como uma farsa. Tudo que conquistou, perdeu. Tudo que conquistou, perdeu, porque o demônio que age aqui é o demônio que agiu aqui. O demônio que roubou aqui, roubou aqui. Aqui é trágico. Aqui estava caminhando para a tragédia também. Perdeu o quê? Eu perdi carro, literalmente roubado em São Paulo, num sequestro relâmpago, levaram o carro. Eu perdi moto, ganhei uma moto da minha mãe zero, não rodei 200 quilômetros com ela, me roubaram. E ainda o apartamento que nós compramos assim que casamos, quando deu 5 anos, eu já não dava conta de pagar, o banco levou e eu fiquei sem nada. Carro, moto e apartamento, isso nós perdemos. Cristão, conhecia a palavra, mas uma farsa. Uma farsa. Quando eu disse aqui numa reunião, eu disse: você não é um homem de Deus de verdade. Entrou no espírito dele. Você é uma farsa. Aos 30 anos, ele está dizendo que até os 30 anos, embora conhecesse a palavra, embora estudasse a palavra, embora até pregasse a palavra, ele estava dizendo: eu era uma farsa. Foi a partir daí que ele teve um encontro com Deus de verdade e tomou uma decisão de viver a palavra, de viver a palavra de verdade. Sentado aí. Depois disso, aí começou uma vida de conquista, e conquistas sólidas. Aqui, sentado aí, como você. Sentava aí nesse miolinho aqui, ó. Né? Sentava aí nesse miolinho aí. Sempre assistindo as reuniões daí. Então, o que eu quero mostrar para você? A pessoa pode ser totalmente mundana, mas a pessoa pode estar na igreja também como um morno. E a pessoa está na igreja como um morno, o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. O demônio que rouba aqui, rouba aqui. O demônio que destrói aqui, destruiu aqui. E não tem jeito de bater no peito e dizer assim: poxa, mas eu não conheci o mundo, eu nunca fui para o mundo. Mas qual é a diferença? Está vivendo uma mentira também. Ele não foi para o mundo, mas trouxe o mundo para dentro.
porque a mentira estava dentro, o engano estava dentro. Ele não brigava dentro da igreja, mas brigava fora. Ele não bebia dentro da igreja, mas ele bebia fora. E aí vai cobrar de Deus o quê? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: se a pessoa não sacrifica para Deus, ele vai sacrificar, ou viver uma vida sacrificada, ou vai ter que sacrificar para restaurar, para se levantar. É por isso que nós não podemos, se nós queremos, eu só tenho essa vida, você só tem essa vida, você não tem uma segunda, você não vai vir uma outra geração, você não vai voltar em uma outra encarnação para poder ter uma nova experiência, uma nova vida, ou não vai ter nada disso, é só essa que nós temos. Então nós temos que levar com muita seriedade, tratar com muita seriedade agora. Agora, a Bíblia é clara sobre isso. Na sepultura para onde tu vais não tem nada mais, não há o que fazer mais. Então eu não posso ser uma farsa, eu não posso, porque senão o mesmo demônio que age lá fora age aqui, destruindo, roubando. A vida estava destruída, tudo que veio às mãos foi embora, foi roubado. O casamento estava por um fio. E aí? Eu vou fazer essa colocação de novo. E isso sem ofensa, porque essa não é a função da igreja. E ainda bem que tem pessoas que, eu desconfio de todas as pessoas que são dodói demais, que tudo ele toma como ofensa e ele reage mal. Eu desconfio, porque toda reação de autodefesa já é para poder se defender, né? Aquela agressão, o que é? Está desconfiando de mim? Tá, não sei o que, está me chamando disso? Não, está chamando não, cada um recebe como quer. Ele olhou para ele e diz: eu sou uma farsa, eu sou uma farsa, mas eu não quero mais ser uma farsa. Eu sou um fracasso, como cristão, como pai, como marido, como trabalhador, como estava aí lutando com a sua vida. Eu sou uma farsa, mas eu não quero mais ser. Amém? E isso é a decisão mais importante. A decisão mais importante, até porque Deus, Ele quer realizar coisas grandes, só que Ele está olhando para o nosso interior, Ele está olhando para dentro de nós. E se nós realmente não tivermos o Espírito de Deus, nós não vamos. Deus coloca um sonho dentro de nós, mas esse sonho jamais será materializado. Amém? Às vezes a pessoa se justifica, ele diz: está aqui o que se lambuzou, ainda que levado pela mãe quando criança, mas seguiu o caminho. Está aqui aquele que nunca teve envolvimento, já foi criado na igreja. Foi criado na igreja e achava que estava tudo bem. Quando a palavra chegou e a palavra confrontou, é que ele fala: caiu as escamas dos meus olhos. Eu tinha como escamas, eu não enxergava, achava que estava tudo certo. Como muitas pessoas dizem: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu vou na igreja, está tudo certo. Não é ir na igreja, é ser homem de Deus, é ser mulher de Deus, é viver a palavra. Quando a palavra chegou, ele diz: caiu as escamas dos meus olhos. Quando a palavra penetrou, caiu as escamas dos meus olhos, eu consegui enxergar tudo. E aí mudou, né? Mudou completamente, não é mesmo? E aquela coisa de você estar dentro da igreja: não, sou batizado desde os 15 anos de idade, batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, vivia na igreja. Eu não ia na igreja menos do que 4 vezes por semana, nunca fiz isso, sempre ia pelo menos 4 vezes por semana. Muito ativo. Por outro lado, é o que o senhor dizia aqui agora, era uma coisa aqui e outra lá fora. Então, meu avô foi um homem muito agressivo, meu pai muito agressivo, eu muito agressivo. E todos os 3, eu sou a 3ª geração da minha família de cristãos e a 3ª geração de pastores. Meu avô é pastor, meu pai é pastor e eu também sou. Mas essa vida derrotada, essa vida
Totalmente enganado. E aí, às vezes, e você cai naquela coisa, por quê, mas não aceita, não. Quando alguém fala, é uma agressão. Quando alguém fala que tem coisa errada, a minha mãe sempre foi um pouco mais sensata. Está errado isso aí. Você sai da igreja, você não pode chegar em casa e ter esse tipo de atitude. Sair com determinados amigos. Eu lembrava que eu não tinha amigos do mundo. A gente num feriado, às vezes saía com amigos da igreja, mas para se comportar igual ao mundo. Então eram os amigos da igreja, não era amigo do mundo, não tinha. Época de faculdade, época de escola, meus amigos não eram os da faculdade, eram os da igreja. Mas numa sexta-noite, num sábado à noite, com os amigos da igreja, estava bebendo, falando, contando piada, fazendo bagunça. Então era uma verdadeira farsa e a vida derrotada. Quando eu cheguei aqui, fiquei 2 anos assim, querendo voltar. Minha esposa que falava, não, se você for voltar, nós vemos São Paulo, né? Se você for voltar, eu não vou. Daqui eu não saio mais, porque ela, assim que chegou na igreja, ela já falou, aqui é meu lugar. E eu ainda fiquei nessa falta de compromisso com Deus aqui também por 2 anos. Mas depois que mudou, eu lembro que foi no propósito da mudança, nós ficamos os 31 dias no propósito da mudança em 2007. E depois entramos no projeto de conquista de 2008. Em 2008, nesse projeto, nós fizemos tomamos uma decisão de estar na igreja todos os dias, praticar a palavra, você me ajuda, eu te ajudo, a esposa e eu, e fazer tudo, essa era a decisão, tudo que for dito no altar nós vamos fazer. Tudo. O que falar nós vamos fazer. Em 2008, num só ano, eu comprei a minha casa, tenho até hoje. Eu comprei meu primeiro carro zero, que na época era uma EcoSport. E eu comprei o meu segundo carro zero, que era um Fiesta novo, zero também, para a esposa. Isso financeiro. Abri a empresa, em 2007, em 2008, deu toda essa guinada, e aquilo que eu tinha perdido lá atrás, em pouco tempo, Deus me deu de volta, recuperei, mas agora, casamento abençoado, outra cabeça, outra atitude, e os resultados totalmente diferentes. Outro espírito. Outro espírito. Era a terceira geração, fazia parte da terceira geração de pastores, e ele disse, ia para o inferno. Eu era a terceira geração e ia para o inferno. Ia. Completamente, ia. Iludido, é o morno. Eu sempre, na minha cabeça, eu tenho isso claro. Eu seria aquele tipo de gente que ia dizer, Senhor, mas eu estava na igreja. Senhor, mas eu ia 4 vezes por semana, eu era batizado com o Espírito Santo, quantas vezes eu orei pelas pessoas na igreja? Eu era líder disso, líder daquilo dentro da igreja. E eu ia ouvir, aparta-te de mim, eu não te conheço, não sei quem você é uma farsa. Era assim. Talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem, ele é de Deus, esse irmão é ungido. E aqui dentro ele sabia que ele era uma farsa. E é isso que conta para Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes até as pessoas olham e falam, lindo, maravilhoso, ungido do Senhor. Mas lá dentro a pessoa sabe que é uma farsa, que não vive uma fé. Amém? Gostaria de que você refletisse sobre isso, porque é a minha maior preocupação. Não adianta você estar se você não vive uma fé real e verdadeira, nada se estabelece. Dificilmente se cumpre, se cumprir, não permanece. Não permanece. Não se estabelece. Então é importante que você trate a sua fé com muita seriedade. Que o momento que você entra aqui, primeira coisa, você está tendo condições de aprender para que você venha arrebentar de forma positiva em todas as áreas da sua vida. Só que a partir do momento que você entra aqui também, você perdeu sua inocência, porque você está ouvindo a verdade. Amém? Maravilhoso. No caso dele, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. No caso dele, ele diz, as escamas caíram. E eu enxerguei tudo que eu não enxergava. E aí passou a viver uma outra vida com Deus e se envolver cada vez mais com as coisas de Deus. Obrigado.
Sabe sambar, neguinho? Hã? Eu falei, é por isso que ele é bundudinho assim. É, por isso que ele é firminho desse jeito. Não, fazia, corria avenida, né? Não sei se de salto, mas... Tô brincando. As pessoas perdem lá fora, não perdem em Deus. Em Deus, nós vivemos coisas grandes. Em Deus, nós conquistamos coisas grandes. Por isso, eu falava hoje, eu tenho até uma outra mensagem aqui para falar, mas eu quero falar sobre isso hoje. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Diga comigo, certa vez, José teve um sonho. José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, passaram a odiá-lo ainda mais. Só porque ele contou o sonho. Só porque ele contou o sonho. Pode passar. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, você vê que a pessoa, eu ri disso aqui, sabe por quê? Achei muito interessante, que os irmãos eram maldosos, invejosos, mas você vê que até os irmãos teve discernimento do sonho. Olha lá, então você vai reinar sobre nós? Mas não foi isso que ele falou, ele só contou o sonho. Você vê que já a revelação eles tiveram do sonho. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Diga comigo, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Esse sonho foi dado por Deus. Esse sonho foi colocado por Deus. Foi um sonho profético. Porque essa revelação que os irmãos tiveram, ela se tornou real. Ela se materializou. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a questão, observe que a particularidade de Deus com cada um é com cada um. O sonho que Deus coloca dentro da pessoa, observe que no caso de José, Deus deu a ele aquele sonho. E uma coisa interessante que eu estava dizendo hoje pela manhã, aquilo que Deus coloca dentro de você, falando aqui, por exemplo, do projeto hoje. Deus te deu um projeto, Deus colocou, você tem sonhos. Você tem sonhos. Quando Deus coloca um sonho dentro de nós, é para que nós possamos buscar em Deus a materialização desses sonhos. É para que nós possamos nos achegar cada vez mais a Deus, para que Deus possa realizar esse sonho. Eu preciso cuidado. Eu não posso compartilhar os meus sonhos com quem não está na mesma fé que eu. Eu não posso compartilhar os meus sonhos com aquele que não está no mesmo espírito que eu. Porque você compartilhar o sonho com aquele que não está na mesma fé, no mesmo espírito, para muitos é motivo de revolta, para outros de inveja, para outras pessoas que são usadas
por uma força maligna, elas tentam desestimulá-lo, matar esse sonho. Então, a pessoa, ele precisa ter cuidado com quem ele compartilha o seu sonho, para quem ele conta os seus sonhos, seus projetos, porque há pessoas que você vai compartilhar. Aqui foi na família dele, aqui foram os próprios irmãos, e se ele fosse esperar o apoio, o incentivo de alguém, não teve de ninguém. No momento que ele teve esse sonho e ele contou, na verdade nem o pai ficou com a pulga atrás da orelha, sabia que aquilo não era qualquer coisa, que era algo de Deus, mas também o pai o repreendeu. Então a pessoa, ele precisa ter uma comunhão pessoal com Deus, porque aquilo que está dentro dele, aquilo que Deus colocou dentro dele, é com ele. Muita gente não vai entender, muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas serão usadas para poder sabotar o seu sonho, para poder matar o seu sonho, para te chamar de sonhador. Ele foi chamado de sonhador, ele foi criticado, ele foi perseguido. Por quê? Porque ele sonhou. E esse sonho não foi um sonho qualquer, foi um sonho profético. Foi algo colocado por Deus. Amém? Se você tem uma pessoa do seu lado que está na mesma fé, ok, você compartilha, ela ora com você, ela concorda com você, vocês oram juntos. Se você não tem uma pessoa do seu lado, guarda para você, guarda para você, porque infelizmente muitas pessoas, inclusive, Deus coloca aí algo grande dentro dela, Deus faz uma promessa maravilhosa a ela, Deus está dizendo que vai fazer coisas grandes na vida dela, aí vem uma pessoa qualquer e diz assim: deixa de ser idiota, deixa de ser iludido, deixa de ser besta. Isso não acontece assim, você é muito babá. A palavra de Deus, fica a palavra do homem, a palavra de Deus é apagada. A palavra de Deus foi por água abaixo. Amém, pessoal? Vamos lá. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Viria. A verdade é que viria, porque ele seria grande. O plano de Deus para ele era muito grande. Assim seus irmãos tiveram, diga comigo, ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O pai sabia que ali tinha o dedo de Deus. Amém, pessoal? Aí eu vou pular. Por isso que a comunhão dele com Deus, a comunhão dele com o Espírito Santo faz toda a diferença. A pessoa sabe o que Deus falou com ele, a pessoa sabe o que Deus colocou dentro dele, ninguém tira aquilo de dentro dele. Quando esse sonho, Deus colocou esse sonho dentro de José, virou um inferno. Por que virou um inferno? Porque é assim que as pessoas desistem dos sonhos, é assim que as pessoas abrem mão dos seus sonhos.
É assim que as pessoas param de acreditar. Todas as situações que aconteceram com José, nenhuma fez com que ele se distanciasse de Deus. Todas elas fizeram que ele se achegasse ainda mais a Deus, que ele estreitasse ainda mais a sua comunhão com Deus, que a sua relação com o Espírito Santo se tornasse mais viva. Deus começou a revelar coisas a ele, de uma forma muito profunda. Quando ele teve esse primeiro sonho, ele não teve entendimento do sonho, porque ainda a sua caminhada com Deus, sua experiência com Deus era bem superficial, ele era novo, mas conforme foi se aprofundando, ele foi tendo revelações daquilo que Deus estava falando, mostrando, daquilo que Deus tinha como plano. Estou pulando para o 41, o segredo do sucesso de José. Qual que você acha que é o segredo do sucesso de José? Que eu falava hoje pela manhã. Você acha que eu estou preocupado que você olha para mim, que acha que eu sou espiritual, e acha que... Você acha que eu estou preocupado em orar para ver luzes, como muitas pessoas vê, vagalume, graveto, fogo, relâmpago, o clarão, né? Às vezes a pessoa olha e ele fala assim: nossa, eu vi um clarão atrás do Senhor. Ok, e daí? Acrescentou no quê? Edificou no quê? Eu penso que os nossos dons, nosso talento tem que ser para a vida. Os sonhos que Deus deu a ele foram para a vida, para realizações, para coisas grandes. Esse tipo de dons são maravilhosos, são edificantes. O segredo do sucesso está aqui, ó. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou, diga comigo, será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está? O que está ali? Outra tradução, o Espírito de Deus. Será que nós vamos encontrar alguém como este homem, em que nele está o Espírito de Deus? Todo o processo aqui, qual foi o segredo do sucesso dele? O Espírito de Deus na vida dele. E o Espírito de Deus, por isso Faraó lhes perguntou, passa por favor. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Diga comigo, entrego a você o comando de toda a terra do Egito. E não foi só do Egito, tá? Não foi só do Egito, foi muito maior. Em seguida Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, o carro que o rei, o segundo carro mais importante real, fez subir na carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém? Aqui foi só o começo. Aí foi só o começo. Aí vem aquela revelação linda, maravilhosa, né, que Deus havia dado a ele, né, preparando ele para um grande crescimento, preparando ele para uma grande riqueza. Veio o Senhor, o Espírito de Deus revela a José
que viria 7 anos de vacas gordas, 7 anos de grande prosperidade, 7 anos de grande abundância, que dentro desses 7 anos era para que ele armazenasse o máximo que ele pudesse. Ele iria armazenar, porque após os 7 anos de vacas gordas, viriam 7 anos de vacas magras, de fome, de escassez como nunca antes. E quando chegasse os 7 anos de vacas magras, ele teria em abundância, ele cresceria ainda mais, prosperaria ainda mais. E isso aconteceu. Você vê, olha que visão maravilhosa, olha que revelação maravilhosa. Durante 7 anos ele armazenou, dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Dentro dos 7 anos ele produziu como nunca, ele armazenou como nunca. Quando chegou os 7 anos de vacas magras, quem quisesse comprar comida, não no Egito, mas no mundo, tinha que comprar com ele, porque ninguém tinha, ele tinha abundância. Quando o dinheiro acabou, as pessoas tinham que dar os rebanhos, os gados. Quando acabou os rebanhos, não tinha mais, então ele começou a comprar as terras, fazer parceria. Então, vamos plantar, uma porcentagem é sua, a maior porcentagem é minha. E ele nunca cresceu tanto, enriqueceu tanto, como nessa época dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Por isso que eu quero deixar claro uma coisa. Você vê que a revelação, você vê que a comunhão com Deus, ser um homem cheio do Espírito Santo, não é ser cheio do Espírito Santo. O pastor Tenir estava falando o seguinte, o pastor Tenir está dizendo o seguinte, está aqui, está dizendo que vivia por mato, fazendo oração e vendo graveto. Ele disse que o graveto florescia lá no mato, mas chegava na casa dele e apagava. As orações que ia fazer nos montes, no meio da mata, simplesmente para ter esse tipo de visão, florescia lá. Mas e a vida florescendo? Está entendendo o que eu quero dizer? E a vida florescendo? E a vida florescendo? E a vida abençoada? Acrescentou o quê? Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, para ter boas escolhas, boas decisões, uma boa visão para a vida. Uma boa visão para a vida. Boas escolhas para a vida. Decisões que me façam crescer cada vez mais, avançar cada vez mais. Deus me honrar cada vez mais. Por isso, começa aqui, Primeiro, se Deus colocou um sonho dentro de você, se Deus colocou algo dentro de você, e isso é muito forte dentro de você, é porque Ele vai cumprir. Amém? Não compartilhe com ninguém que não esteja na mesma fé. Ele nunca vai entender. Ele nunca vai entender aquilo que Deus colocou dentro de você. Que depois eles vejam, porque aqui no final todo mundo foi obrigado a ver. Depois eles verão o resultado. O sonho que Deus coloca dentro de você pode parecer, mas agora que Deus colocou esse sonho, agora que eu estou buscando, parece que virou de ponta cabeça. Não, resista. Resista. Tudo aconteceu para que aquele sonho morresse dentro dele, que ele não acreditasse naquilo, que ele achasse que tudo aquilo era besteira. Mas ele permaneceu firme em Deus. Ele permaneceu firme. E aquilo foi se fortalecendo. Chegou o dia, está aqui, o Espírito Santo. Ele que era dirigido pelo Espírito Santo. Chegou o dia de ser honrado. Chegou o dia de ser exaltado. Chegou o dia do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia revelado a ele lá atrás. Amém? Cada vez mais em Deus. Guarda para você. Ora. Sabe o que você deve fazer? Senhor, me capacita. O Senhor colocou algo dentro de mim.
e eu não me sinto capaz. Eu não me sinto preparado, mas me capacita. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O meu poder é limitado, mas o teu é ilimitado. Eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado. A minha sabedoria é limitada, a sua não. Me capacita, me dê visão, direção, sabedoria. Me ajude, Senhor, a fazer as escolhas certas, para que eu possa fazer a minha parte e dar condições ao Senhor de cumprir na minha vida aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, aquilo que eu sei que o Senhor quer fazer. Amém? Amém, pessoal? O segredo da vida, do sucesso, de toda essa grandeza na vida de José, foi em ser um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem dirigido pelo Espírito de Deus. Que as pessoas viram o Espírito de Deus pela sua conduta, pela sua inteligência, pela sua visão. Por isso ele foi colocado lá. Amém?